Aqui eu vou apresentar o trabalho desenvolvido no projeto de iniciação científica. Para dar início às atividades do projeto de iniciação científica, foi escolhida a linguagem de programação Python como a principal ferramenta para o desenvolvimento dos trabalhos. Antes de começar o projeto, eu passei por um período de imersão na linguagem. Isso foi fundamental para que eu pudesse me familiarizar com a linguagem e também com as bibliotecas mais importantes, como NumPy, Matplotlib, Pandas e Scikit-learn. Durante esse processo, foi possível contar com o apoio do orientador e também de materiais didáticos, já que Python é uma linguagem bem difundida e assim tem muito material disponível na internet. Para fortalecer as bases teóricas, o docente, no caso eu, estudei conteúdo de um curso de processos estocásticos da pós-graduação. Esse curso abordou conceitos fundamentais para o desenvolvimento do projeto, somente na área de probabilidade e estatística. Por meio dele foi possível aprender a modelar e analisar fenômenos aleatórios, e estudamos alguns conceitos como dados e sinais. Também foi revisado o uso de diagramas de Venn, interseções, conjuntos, além da gente poder explorar a lei da probabilidade total, a lei de Bayes, que são muito utilizadas no aprendizado de máquina. Primeiro trabalho prático, o foco foi manipular e analisar as imagens digitais. Converti as imagens que foi fornecida pelo professor para a escala de cinza e depois as requantizei em diferentes níveis de bits. No caso, como solicitado pelo orientador, 4, 2 e 1 bit, como pode ser visto na imagem. Com isso, é possível ver o impacto dessas transformações na qualidade visual da imagem. Também construí histogramas e normalizei os histogramas para analisar as distribuições dos níveis de cinza nas imagens. Esse trabalho deu uma base inicial para as técnicas de processamento de imagem. Aqui a gente tem um histograma normalizado da imagem. No segundo trabalho, calculei e analisei as propriedades estatísticas das imagens a partir das funções de massa de probabilidade. Foram medidas também a expectância, moda e mediana e comparada também com a média estatística. Também calculei os momentos de segunda e terceira ordem, assim como skewness e kurtoses, para cada uma das imagens. Analisei ainda a entropia das PMFs, considerando-a como uma variável randômica. Todos os resultados foram organizados em uma tabela para facilitar a análise das características estatísticas da imagem. Aqui no slide eu deixei um detalhe mais sobre o que significa cada coisa. Por exemplo, o momento de segunda ordem mede a dispersão dos valores ao redor da média. Quanto maior for o momento, mais espalhados estão os valores em relação à média. Já o momento de terceira ordem diz a respeito à simetria da distribuição. Ou seja, quanto mais positivo for o momento, mais a cauda da distribuição está deslocada para a direita, indicando então que os dados estão mais deslocados, mais concentrados na esquerda da média. E quanto mais negativo, a cauda fica deslocada para a esquerda e os dados indicando que os dados estão mais concentrados à direita da média. Certo, no terceiro trabalho eu organizei um banco de dados a partir das imagens que o professor forneceu para a gente, de diversas categorias diferentes. Ele forneceu imagens de Alzheimer, Covid, sementes brasileiras, folhas brasileiras e também imagens de câncer de pele. Para cada uma das imagens, eu calculei as grandezas estatísticas, como pode ser visto, a expectância, moda, mediana, squared range, variância, skewness, kurtoses, entropia e também atribuindo uma classe. Todos esses dados foram retirados das imagens e armazenados no arquivo CSV. Esse arquivo CSV foi usado para poder ser utilizado no algoritmo de classificação de imagens. Esse primeiro exemplo aqui da tabela foi um arquivo com os dados extraídos do histograma das imagens, dividido em 8 bins, e o segundo exemplo ali são das propriedades estatísticas retiradas das imagens. No quarto e último trabalho, implementei e analisei os classificadores de imagem utilizando várias abordagens, como a lei de Bayes, discriminante quadrático e também o discriminante linear. Dividi o banco de imagens em 90% para treinamento e 10% para teste, conforme solicitado pelo orientador. A análise de desempenho dos algoritmos foi realizada por meio de uma matriz de confusão e da acurácia ponderada para cada classe da imagem. Eu concluí o projeto implementando e testando essas técnicas de aprendizado de máquina supervisionado. Tive bons resultados, especialmente com os classificadores quadráticos e linear, de discriminante quadrático e linear. Aqui do lado eu tenho uma matriz de correlação dos histogramas, uma matriz de correlação das características estatísticas. Aqui a gente tem a acurácia obtida com cada um dos algoritmos. Pode-se ver que, quando utilizado o histograma, o PDA e o QDA mostram mais acurácia, que é o discriminante linear e o discriminante quadrático, respectivamente. Só que, quando utilizado as grandezas estatísticas, o algoritmo utilizando o Naive Bayes apresentou uma acurácia maior. Pode ser feito um ajuste fino para tentar melhorar essa acurácia, mas assim, considerando as técnicas que foram utilizadas, é uma acurácia bem interessante. E aqui é a matriz de correlação, utilizando o Naive Bayes. Aqui no eixo X a classe predita e a classe real no eixo Y. Isso aqui foi para o arquivo CSV com histogramas. Aqui o discriminante linear e aqui o discriminante quadrático.